Campanha Janeiro Branco ressalta a importância da saúde mental. Extinção do registro profissional de jornalistas e publicitários é tema de discussão na Câmara dos Deputados. Sistema de Seleção Unificada, o SISU, está com inscrições abertas. Hoje vamos conversar com a psicóloga Juliana Flauzino. E também com o Dirceu de Oliveira, que é chefe interino da Defesa Civil de Jacareí. Quarta-feira, 22 de janeiro, começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo. Começa agora o telejornal da TV Câmara Jacareí e aqui você fica bem informado sobre o poder legislativo e também sobre tudo o que acontece na nossa cidade. Bom dia, Leilane. Bom dia, Sibeli. Bom dia para vocês aí de casa. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso telejornal que começa nas manhãs da TV Câmara Jacareí. Para a gente acompanhar aí tudo que foi destaque no cenário regional e também no cenário federal, a gente vai agora para o giro de notícias. Pois é, e a primeira notícia aí do Diário de Jacareí, programa de recreação leva mais de 300 crianças aqui da cidade para o litoral. Quem vai poder falar mais sobre isso daqui a pouco vai ser a Leilane, que acompanhou pessoalmente uma dessas viagens que aconteceu ontem até Caraguatatuba. O Diário informa que até o dia 30 de janeiro, o programa de recreação da Prefeitura levará mais de 300 crianças de Jacareí para o litoral norte. O passeio faz parte do Agita Férias na Praia. A Secretaria de Esportes montou programação para essas crianças e algumas verão o mar pela primeira vez. Os alunos ficam hospedados na Escola Pedro Oliveira, em Caraguá, e as viagens são diárias e ocorrem desde o domingo, dia 19 de janeiro. Semana que vem, segunda-feira da semana que vem, dia 27, a gente vai ter uma matéria especial para o pessoal de casa acompanhar como é que é essa diversão da criançada na praia, um programa muito especial. Pois é, praia, e para criança que está vendo a praia pela primeira vez, deve ser tudo de bom, né, Leilane? Vamos para a próxima notícia, que é a notícia do Vale. O Vale informa que a Santa Casa de Jacareí descarta plano para demissões. Após uma ata de estudo apontar demissões na Santa Casa, o prefeito municipal, Isaías Santana, negou o corte de funcionários. O documento é do Conselho Gestor da reunião do dia 13 desse mês de janeiro. No texto, a superintendente Elisete Sgorlon informa que o quadro de funcionários está defasado e aponta medidas de manutenção do atendimento. A prefeitura se prontificou e se pronunciou por meio de nota e declara que houve um equívoco na elaboração do documento, da ata que foi feita no dia 13 de janeiro, que não foi conferido pela superintendência. Então, a prefeitura, por meio de nota, desmente aí, descarta essa questão do plano de demissões. Vamos então para as notícias do Senado. Novo Código Comercial deve ser votado em comissão no primeiro semestre. O novo Código Comercial pode ser aprovado na comissão temporária no primeiro semestre. Essa é a expectativa da relatora do projeto, a senadora Soraya Tronic, que você vê aí na foto. Ela afirmou que não há agenda de audiências públicas na comissão temporária à reforma do Código Comercial, mas elas poderão ocorrer. O presidente da comissão temporária, que analisa o projeto, o senador Ângelo Coronel, que também está aí na foto, disse que os membros do colegiado vão se aprofundar nesse assunto. Notícia agora da Câmara. Entidades protetoras de animais poderão ter isenção de contribuição previdenciária. Isso mesmo, o projeto permite a certificação de organizações protetoras de animais como entidades beneficentes de assistência social, isentando-as de recolher contribuição à Seguridade Social. O autor da proposta, o deputado que você vê aí na foto, afirma que muitas associações de proteção aos animais prestam serviços essenciais à saúde pública que, na verdade, caberiam ao Estado, mesmo sem qualquer subvenção ou incentivo tributário. Então, ele pretende aí, fazer essa certificação para que eles sejam tratados como entidades beneficentes de assistência social, todas essas associações que cuidam dos animais. E agora a notícia da EBC, Agência Brasil, EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. O Brasil passou para o quarto destino de investimentos no mundo em 2019. Com a privatização das empresas federais,
o Brasil subiu da sexta para a quarta posição dos principais destinos de investimentos estrangeiros no mundo no ano de 2019. O país recebeu 75 bilhões de dólares em movimentações externas no ano passado e 60 bilhões de dólares em 2018. As privatizações miraram subsidiárias de estatais e participações acionárias do governo em empresas privadas. Pois é, e dados da Organização Mundial da Saúde apontam que atinge mais de 260 milhões de pessoas em todo o mundo. 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental. Pensando nisso, logo no início do ano, uma ação que busca colocar a saúde mental em evidência é a campanha Janeiro Branco. Para conversar com a gente sobre esse tema, estamos recebendo a psicóloga Juliana Flauzino aqui no Bom Dia Jacareí. Bom dia, Juliana. Bom dia, bom dia. Bom dia. A gente vê durante o ano vários meses com cores, né? Tem o Setembro Amarelo, tem o Outubro Rosa e agora a gente fala aí de Janeiro Branco, que é justamente a gente pensar nessa questão da saúde mental. Essa luta começou justamente para conseguir, né, fazer a gente enxergar que o ser humano está ali perigando ali, né, com riscos da saúde mental. É justamente isso, Juliana? Isso. O Janeiro Branco, ele é mais um incentivo, né, para conscientizar as pessoas a procurarem um profissional da área da saúde. Porque, por exemplo, a pessoa tem dor de cabeça, ou ela toma um remédio, né, que é a automedicação, que é errado, ou ela procura um médico. Questão do estômago, a mesma coisa, procura um gastro. Mas as questões emocionais, eles não vão diretamente para uma ajuda, né, da saúde mental, um psicólogo no caso. Eles procuram a automedicação, né, para poder aliviar de certa forma naquele momento, mas não tem a consciência de que é algo que precisa ser tratado, né? Talvez isso por conta de um preconceito, né, que a gente criou ao longo dos anos. Só vai ao psicólogo quem é maluco. Talvez esse ainda seja um tabu para quebrar? Sim, exatamente. Muitas pessoas sentem envergonhados porque acham que nunca vão precisar, né, e quando se vê dentro de um consultório, falam, e agora? O que vai ser de mim? Né? Eles mesmos se taxam como loucos. E, na verdade, as pessoas, de modo geral, precisam de um tratamento até mesmo para autoconhecimento. Pode ser esse clichê, mas muito se falou que o câncer seria a doença do século e outras doenças que já viraram as doenças do século, mas ultimamente se fala muito que as doenças psicoemocionais seriam o grande mal do século. Por isso tem tantas campanhas, que é o Janeiro Branco, Sim. o Setembro Amarelo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não sei o que você acha sobre que essa área de psicologia, de psicanálise são as formações que vão ter mais demanda daqui para frente. É mais porque as pessoas deixam de olhar para elas mesmas, né? Elas não deixam isso tão evidente. É mais fácil o outro falar que a pessoa não está bem, é mais fácil a outra pessoa de fora observar que não está bem. E aí ela vem essa pergunta, como que você está? Ah, estou bem. Mas na verdade ela não tem consciência, né? E aí vai tendo a evidência de que ela realmente não está bem, mas já está no estado assim do suicídio, da depressão, da ansiedade. E mesmo assim eles relutam para procurar um tratamento psicológico. E essa campanha, Janeiro Branco, ela já acontece desde 2014, mas tem ganhado destaque com o passar dos anos. E a nossa equipe preparou uma reportagem sobre o assunto. Acompanhe. Quem cuida da mente, cuida da vida. Colocar a saúde mental em evidência é a proposta da campanha Janeiro Branco. E a escolha do mês não é por acaso. Acredita-se que este período, entre o fim de um ciclo e o início de outro, pode aumentar a ansiedade pela frustração de não ter cumprido algumas metas planejadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 4 pessoas vai sofrer com algum transtorno mental ao longo da vida. E eles podem ser uma porta de entrada
entrada para outras síndromes. Portanto, é preciso falar sobre o assunto. Colocar isso em pauta é a melhor forma de combater, é a melhor forma da gente conseguir levar informação sobre qualidade mental, qualidade de vida para a população. Aquela ideia de que eu preciso de uma terapia, mas eu não sou doido. E, na verdade, não é isso. A gente busca a terapia, busca a qualidade, saúde emocional para ter conhecimento, maturidade. A rede pública de saúde oferece tratamento por meio dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, e em 2019 foram investidos quase 100 milhões de reais na rede de cuidados com a saúde mental no país, ampliando o número dessas unidades para 2.600 em todo o território nacional. O tratamento e a qualidade de vida são direitos de todos, por isso não tenha receio de pedir ajuda. Não ter receio de pedir ajuda é importante, né? Como a gente já bem colocou aqui. Agora, a gente tem vivido, né, uma vida muito corrida, a gente quase não tem tempo para nada. Esses são os fatores, né? O que motiva a gente ter uma saúde mental tão abalada nesses últimos anos, Juliana? Podemos, né, pensar mais na rotina que nós temos, né? Trabalho, a família, são os estudos, e a gente deixa assim de ter um momento para si mesmo para poder se cuidar. Agora não dá. Agora eu estou atrasado para tal coisa, né? Até mesmo a alimentação, que é algo simples, que é algo da sua rotina. Você deixa de fazer isso, né? E isso acaba contribuindo. A gente fala muito da correria, que as pessoas estão na correria, estão no estresse e acabam perdendo um pouco do equilíbrio das coisas. Mas tem gente também que não tem correria. Tem gente que às vezes queria até ter uma correria, no caso de pessoas que acabam ficando muito em casa, pessoas que perderam o emprego, pessoas, até mães que acabam tendo que, por causa da maternidade, ficar muito tempo em casa também. Esse excesso de tempo também pode causar a depressão e também pode dar uma alterada no equilíbrio, Juliana? Sim, com certeza, né? E quando a pessoa está nesse estado, ela precisa de um estímulo, né? E essa pessoa que precisa desse estímulo é quem vê de fora, né? Enquanto ela não perceber que ela precisa de uma ajuda, ela vai continuar nesse estado depressivo, né? Porque ela vai viver na mesmice, né? Não tem algo novo para ela poder se surpreender e sair daquilo. Então a gente pensa nesse contexto geral, um contexto de sociedade, e a gente enquanto sociedade também tem parte de observar quem está do nosso lado, de olhar para o próximo, de perceber que ele precisa de alguma necessidade. A gente enquanto sociedade também é responsável pela saúde mental do outro? Não necessariamente responsável, mas quando a gente percebe que o outro não está bem, o ideal é sempre procurar acolher, procurar falar assim, o que você acha de buscar uma ajuda profissional? E muitas das vezes não tem isso, até mesmo pelo preconceito. Então depende muito de quem de quem é o seu ciclo de amizade, né? Como que a sua família compreende a estrutura emocional, né, daquele momento. Juliana, a gente fala muito sobre isso, mas eu queria que você repetisse. Existem sinais que a pessoa não está bem. Eu acredito que, não sei, de repente o corpo fala de alguma maneira, a pessoa se expressa na sua comunicação de alguma maneira. Que sinais a gente pode tentar captar para justamente tentar auxiliar e poder indicar a ajuda de um profissional? Bom, um exemplo mais comum por exemplo, a perca de apetite. Ela é regrada na alimentação e ela perde o apetite excessivo, né? O sono, ela começa a ter insônia, então ela fica muito nervosa, agitada. Isso também é um indício, né, de perceber que não está bem. É desde aquilo que deixa a ficar incomodada em si mesmo, né? Que a gente vai dar um tempinho aqui na nossa entrevista com a Juliana, porque a extinção do registro profissional de jornalistas e publicitários foi debatida na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. A determinação está prevista em uma medida provisória enviada ao Congresso pelo Presidente da República. Representantes de patrões e empregados do setor de comunicação social participaram de audiência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços.
Eles vieram debater a medida provisória que cria a carteira de trabalho verde e amarela. A MP traz novas regras para contratações e também acaba com o registro profissional de 11 categorias, como jornalistas e publicitários. Representantes dos jornalistas disseram que essa medida provisória promove uma nova reforma trabalhista, reduzindo ainda mais as garantias que protegem o trabalhador. O presidente da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo acredita que o fim do registro provocará um efeito negativo no setor, uma vez que qualquer pessoa com mais de 16 anos, mesmo sem qualquer tipo de conhecimento na área, poderá reivindicar para si o título de jornalista. Nega toda uma história de mais de 300 anos da atividade jornalística, de mais de uma história de formação do conhecimento, um conhecimento específico que é ensinado mais de 3.000 horas na formação superior, para simplesmente delegar a qualquer um sobre o pretexto de que isso vai gerar emprego, efetivamente na realidade apenas um cenário de instabilidade no processo produtivo. A representante da Federação Nacional dos Jornalistas disse que o profissional de jornalismo precisa conhecer as regras éticas e técnicas para atuar com qualidade. Segundo ela, um profissional formado que tem um nome a zelar tende a produzir matérias com mais responsabilidade, evitando, por exemplo, a propagação de fake news. Esse vazio de regulamentação, esse vazio de exigências técnicas, éticas, profissionalizantes da profissão de jornalista é muito preocupante, até por conta da qualidade da informação que vai ser disponibilizada para a sociedade. O presidente da Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão é a favor da extinção do registro de jornalista. Ele lembrou que o STF já declarou ser desnecessário ter o diploma para exercer a profissão. Ele defendeu que um jornalista não tem capacidade de gerar danos à coletividade ou prejuízos a terceiros, não sendo assim necessário a exigência de controle por parte do Estado. A profissão de jornalista não reclama qualificações profissionais específicas, indispensáveis à proteção da coletividade, de modo que ela não seja exposta a riscos. Em outros termos, no campo da profissão de jornalista não há espaço para a regulação estatal quanto às qualificações profissionais. O deputado Bosco Saraiva, que solicitou a realização da audiência, disse ser favorável à carteira de trabalho verde e amarela, mas ele defende que a parte da proposta que acaba com os registros profissionais vai ter que ser mudada pelos parlamentares. A profissão de jornalista, estando regulamentada e permanentemente apreciada pelo seu conselho, ela não se mantém elevada em nível nacional para que a gente tenha critérios elevados de qualidade, vez que a gente assiste atualmente o empobrecimento de textos e da forma de comunicar em razão das redes sociais. Decisão difícil se os profissionais que emitem as informações não precisarem de um diploma, de uma certificação, de uma formação, a comunicação se torna cada vez mais difícil. Bom, em 2019 registrou a menor taxa de desemprego desde 2016, mas o número de pessoas nessa situação ainda é grande. O Antônio entrou em 2020 desempregado e já decidiu buscar uma vaga de emprego para mudar sua situação. Eu trabalho no ramo da construção civil há muitos anos e estou desempregado há um ano. Hoje eu vim tentar uma vaga de manutenção predial, que é uma das minhas experiências. Essa é a realidade de quase 12 milhões de brasileiros, segundo o último levantamento do IBGE. A pesquisa, relativa aos meses de setembro, outubro e novembro de 2019, trouxe o menor índice desde o último trimestre de 2016. A taxa caiu principalmente pelas contratações temporárias no fim de ano. E mesmo assim, boa parte da população continua sem emprego. O posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí encaminhou 7.500 pessoas para entrevistas de emprego, mas apenas 10% foram contratadas. Para o diretor de Trabalho e Renda, as poucas contratações são um claro sinal do impacto prolongado da crise nacional.
A gente percebe que nós temos menos vagas disponíveis no mercado e mais pessoas disputando essas vagas. Então, com certeza, um processo seletivo que já é naturalmente competitivo, ele se torna extremamente acirrado. Com a grande procura por empregos, os requisitos necessários para alcançar as vagas disponíveis também aumentam. E para conquistar aquela oportunidade ideal, os candidatos precisam se esforçar bem mais agora do que antigamente. Esta selecionadora nos conta que saber todas as informações sobre a empresa é um passo importante para avançar nas entrevistas. Quando a pessoa fica sabendo para onde é essencial que ela entenda qual é o ambiente que ela vai trabalhar. Boa postura, assertividade, transparência e interesse. Acho que isso faz muita diferença no processo seletivo. E mesmo com as dificuldades, o Antônio renovou as esperanças para este ano e segue confiante em busca de uma vaga. Então eu espero aí, acho que até mais tardar, final de fevereiro, eu vou estar empregado, tenho certeza. Boa sorte, né, para o Antônio e para tantas pessoas que passam por essa realidade do desemprego, que infelizmente a gente vê notícias de que a economia melhora, mas lá na ponta ainda tem muita gente passando dificuldade desempregada. Voltando aqui para a nossa conversa no estúdio, Juliana, a gente já entendeu, né, quais são os sinais ali de que a gente está realmente precisando de ajuda. Agora tem uma maneira da gente evitar, por exemplo, eu fico muito estressada no trabalho, tem conflitos no trabalho, tem conflitos em casa com o marido, com os filhos. Como que eu evito essas linhas de estresse? Bom, primeiro procurar um diálogo, né? E caso não tenha um intermediário, que no caso eu indico um psicólogo, né? Mas assim, é mudar o hábito, mudar a rotina. O que pode estar causando tanta briga em um relacionamento, né? É mais para poder pensar mesmo. Juliana, a gente está aqui numa Câmara Municipal, um lugar que a gente fala de políticas públicas. Vocês como psicólogos, né, o corpo de psicólogos, vocês acham importante que a gente tenha aqui em Jacareí, já vi que o Janeiro Branco ele se tornou projeto de lei, já foi aprovado em várias cidades do Brasil e em alguns estados também. Você acha importante que os nossos governantes tornem o Janeiro Branco uma política pública, que isso seja comemorado, não comemorado, isso seja conscientizado através de um projeto de lei mesmo, para que todo mês de janeiro a gente se lembre, opa, peraí, eu preciso tomar conta da minha saúde mental. Sim, com certeza, porque isso faz com que a gente repense, né, nas nossas escolhas, né, até mesmo metas de vida. Isso sempre faz com que pense na virada do ano. Então, o Janeiro Branco veio justamente isso, para prevenir uma situação que ainda não aconteceu, né? Então, com certeza, E esse mês de dezembro, eu ouvi falar muito sobre isso, você é psicóloga, deve saber melhor que eu, que mês de dezembro, mês de janeiro, é um mês que esses índices de depressão sobem um pouquinho, porque as pessoas começam a pensar, o que eu fiz? Valeu a pena esse ano? Consegui cumprir as minhas metas? Aí a pessoa entra para o mês de janeiro, já faz aquela listinha, já pensa, não vou conseguir cumprir tudo isso. É verdade isso? Sim, é verdade, porque tem a frustração, elas não se programam, né? E quando faz uma meta, quando já está tudo certo, não tem muito aquela coisa o que errar, né? Ela vai focar naquilo para dar certo, né? E aquela que não faz é porque algo de errado aconteceu nesse caminho, né? Quando você fala em frustração, é difícil para o ser humano lidar com a frustração, né? Sim. Tem uma forma, assim, que você poderia dizer para a gente, lidar com a frustração talvez seja melhor agir de tal forma. Tem alguma receita? Receita não tem, assim, para lidar com a frustração, mas é mais no sentido, deu errado agora, o que eu posso fazer para poder mudar? Aprendizado. Aprendizado. Juliana, vou voltar nesse assunto mais uma vez. Além da gente repensar os nossos relacionamentos, o que mais que você indica para o pessoal de maneira geral? Melhorar a alimentação, exercícios físicos, convivência com grupos diferentes de pessoas. Existem alternativas assim, bem práticas que a gente consiga se antecipar esse período de alto estresse e conseguir, de repente, já dissipar antes que a gente chegue nesse nível de estresse profundo? Uhum. Bom, primeiramente é se observar, né? E se identificar que aquilo não está bem, sempre procurar já uma alternativa para que haja resposta,
né? Além do convívio, né, das pessoas que você está se relacionando. Uma atividade física sempre é ótimo, né, tá fazendo, né, se atualizando, né, perceber que aquilo não tá legal, né, e aí, o que eu posso fazer, né? Se olhar, se conhecer, se autoconhecer, talvez seja um caminho para ter um equilíbrio aí na saúde mental. Sim. Juliana, obrigada, viu? Obrigada pela sua participação, por ajudar a gente a entender aí essa importância do Janeiro Branco. Eu que agradeço. A Jennifer Flauzino, não sei se você conhece ela. Sim. Ela o que? Sua? É minha irmã. Sua irmã, ela tá mandando aqui um bom dia para você, Juliana. Obrigada. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conhecer as principais ações da Defesa Civil, órgão importantíssimo aqui na cidade nessa época, a Defesa Civil aqui de Jacareí. Voltamos já. Oito em cada 10 casos de conflito de consumo resolvidos em torno de 7 dias, usando apenas pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. O combate à dengue também depende de ações cotidianas de todos nós. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença é a melhor forma de vencer a dengue. Você certamente já ouviu falar em discurso de ódio. Mas sabe o que isso significa? O discurso de ódio quase sempre está relacionado à discriminação de características, como raça, etnia, nacionalidade, religião e até mesmo a orientação sexual ou posições políticas. Uma forma de inferiorizar ou discriminar. Saiba que isso é crime com pena de até 3 anos de prisão, podendo ser aumentada conforme a lei. É o que acontece quando esse tipo de violência é contra menores de 18 anos ou com o uso de agressão física, por exemplo. Quer mais notícias como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você.
Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular. Pneus e materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e neste segundo bloco vamos conversar sobre as principais ações da Defesa Civil aqui em Jacareí. A gente está recebendo o Dirceu, que trabalha lá já há 20 e poucos anos, né, Dirceu? Já tem uma experiência vasta em Defesa Civil. Sim, eu estou na Defesa Civil há 24 anos, desde 96, e eu percebo que Jacareí tem crescendo, a Defesa Civil também vem crescendo e aprendendo e buscando atender a população da melhor forma possível, evitando os problemas maiores que nós temos com chuva, em época de chuva e também em época de seca. E a gente está justamente nessa época, né? Final do ano até março, ali é o período que mais chove, na teoria, e a gente vê tem cartazes, inclusive, espalhados pela cidade da Defesa Civil, falando sobre algumas orientações. Nesse começo de ano, nesse período de chuva, Dirceu, quais são aí as principais atribuições da Defesa Civil? A Defesa Civil, nesse período de chuva, ela trabalha principalmente com a prevenção. Prevenção, orientação à população, monitoramento das áreas de risco que são mais afetadas pela chuva, tá? E para isso nós temos o PPDC, que é um plano preventivo da Defesa Civil, onde nós precisamos estar sempre monitorando através dos índices pluviométricos, os milímetros de chuva diário, tá? Onde o acumulado entre 3 dias, tá? É que nós tomamos esse cuidado. Depende do acumulado, já precisamos estar na área, precisamos estar visitando, monitorando, para que assim não possamos ter problema. E a Defesa Civil também trabalha com a meteorologia, porque nós precisamos ter previsão. Claro que a previsão não é certeza.
Aí, graças a Deus que a Defesa Civil, essa previsão não foi certeza no dia 16 e 17, que disse que ia chover, até uma pancada forte, e Jacareí foi abençoado nesse sentido, 16 e 17 não choveu tão forte assim, não tivemos maiores problemas. Então nós trabalhamos com a prevenção, com a previsão de chuva, risco pluviométrico e visita às áreas de risco a campo, sempre procurando orientar nas áreas de risco, as áreas que podem ser afetadas com essa chuva, atendendo a população e evitando o mal antes de acontecer. Que tipo de orientações vocês dão para as pessoas que estão nas áreas de risco? Por exemplo, quem está numa área de risco de deslizamento, tá? Porque o deslizamento, por exemplo, acontece com a chuva devido ao acúmulo de água no solo. Tá? Então a casa ela está às vezes na parte mais baixa, tem um barranco e a chuva pesa e o solo cede, desliza a terra. Só que o deslizamento, quem está no local, ele indica, muitas vezes indica, porque às vezes antes de acontecer alguma coisa nesse sentido, há trincas na casa, tá? O solo pode aparecer uma fenda, né? A vegetação, a árvore, por exemplo, a raiz profunda da árvore, ela ajuda a evitar um deslizamento. Mas muitas vezes o barranco está lá, o pessoal quer limpar esse barranco. Aí tira a grama, tira aquilo que segura, a chuva vem, fica só terra e desliza. Então tudo isso tem que ser monitorado. E muitas vezes acontece a população sem essa orientação, sem analisar esses sinais de um possível deslizamento, não liga para a Defesa Civil, já trincou a minha casa, não tinha. Então a orientação que apareceu alguma trinca no imóvel, tá? Sabendo agora na época de chuva, uma trinca no imóvel, percebe que está próximo, a casa está muito próxima de um barranco, de um morro, liga para a Defesa Civil, na dúvida, pede orientação. Nós temos 199 24 horas por dia, atendendo a população, orientando em todas as ocorrências que podem acontecer em Jacareí. Todos os agentes são capacitados a orientar e assim evitando um problema maior com essa orientação. Deslizamento de terra, por exemplo. Tá? Foi feito, vocês têm esse trabalho ainda, não sei se vocês ainda têm, de avisar as pessoas que moram justamente nessas áreas, vocês fazem a medição lá, se vai ter muita chuva, e fazer já a prévia, avisar, olha, a gente vai ter um período de chuvas, tal, tomem cuidado, fiquem mais atentos ou saiam dessas áreas em algumas situações? Sim, nós usamos os monitoramentos, inclusive nós temos algumas áreas que tem grupo de WhatsApp, tem contato de moradores que são responsáveis por aquela área, né? A gente liga, faz contato com o morador, tá, o responsável da comunidade já começa a avisar. Então essa comunicação é muito importante, orientar sempre os moradores, visitar, tem uma previsão de chuva, vai na área de risco, a gente visita, orienta, informa, porque até quem está numa situação que não há risco, mora na parte de cima de uma rua que é morro, tá? Também tem que tomar esse cuidado, porque se não for orientado, não tomar esse cuidado, a parte de baixo é que vai sofrer as consequências. O que acontece muito é lixo. Porque quem está na parte de cima coloca o lixo na rua, no chão, na parte de baixo. E quando vem a chuva, quem mora na parte mais alta sabe que a chuva desce com força. Que na enxurrada e vai levando tudo, aí entope bueiro, né? Alaga, e quem vai sofrer a população que está na parte mais baixa. Então é importante saber o que fazer nessas horas, e a orientação é muito importante nesse sentido. Tomar cuidado com esses lixos que são colocados muitas vezes na parte de baixo da rua. Tem lixeira, vamos colocar na parte mais alta, evitando esses problemas. Isso não só, né, quando a gente vai descartar o lixo que está em casa, coloca lá na lixeira, no local adequado, mas às vezes está caminhando na rua, tem um papel de bala e joga no chão, tá? Dentro do ônibus, não tem onde jogar o lixo, joga na rua. Joga pela janela. É um processo educativo que as pessoas precisam entender que, de alguma forma, isso auxilia, incentiva e faz com que aumente o número de enchentes, porque entope bueiro, então precisa ser um processo educativo que todo mundo participe. Exatamente. Esse processo educativo tem que ser dessa forma. Inclusive, esse processo educativo, eu trouxe para estar mostrando para todos, nós temos cartilhas, tá? Porque nós temos que investir nas crianças, 10, 12 anos, porque a criança cobra do pai muitas vezes, sabe? Sim. Então, o que acontece? A criança na escola, com esse processo de educação nas escolas, da Defesa Civil, com essa cartilha, todas as perguntas que vocês fizerem, todas as respostas estão nas cartilhas. As crianças brincando aprendem
a não jogar lixo, a não empinar pipa com cerol, já sabem que é proibido soltar balões, o que acontece, sabe? Jogar ponta de cigarro no mato, em época de estiagem. Então isso é orientação, isso a Defesa Civil faz nas escolas, investe nas crianças, e os adultos, nós trabalhamos com a conscientização dos monitoramentos e com os responsáveis de cada bairro, sempre em comunicação, a fim de evitar esses problemas. Essas cartilhas estão sendo distribuídas nas escolas? São distribuídas nas escolas, tá? Já tem um plano nesse sentido. São distribuídas nas escolas, fala com as crianças, entregam para as crianças as cartilhas, e as crianças, por incrível que pareça, eles absorvem tudo. A gente sabe disso, e isso está sendo muito importante. Olha, isso já vem fazendo já há um bom tempo, tá? Eu fiz esse trabalho na escola também, tá? E é muito importante essa conscientização com as crianças. Porque eles são o futuro, né? Nosso futuro. E os adultos também eu recomendo que leiam essa cartilha, que a gente vai aprender muita coisa. Tira muita dúvida, com certeza. Tá certo. Para entender melhor o trabalho da Defesa Civil aqui de Jacareí, janeiro é um período que mais é acometido pelas tempestades de verão intensas. Com isso, o trabalho da Defesa Civil aumenta. A repórter Daniela Santos acompanhou uma manhã em que os agentes mediram os índices pluviométricos da cidade. Típicas desta época do ano, as tempestades de verão costumam chegar de uma hora para outra e gerar caos. Para evitar que tragédias aconteçam, a Defesa Civil faz um trabalho de monitoramento e prevenção durante o ano todo e que é intensificado, sobretudo, entre novembro e março. É a chamada Operação Verão. E nossa equipe acompanhou um dos trabalhos que fazem parte da rotina desses agentes, como medir diariamente os 3 pluviômetros manuais presentes em Jacareí, instrumentos que têm a capacidade de calcular a quantidade exata de chuva que cai num raio de 3 quilômetros. É a mesma quantidade, ó. Um pouquinho a mais aqui. Aqui é um reservatório, né? Ele vai recolher a água da chuva, certo? Ela vai, durante a chuva, vai armazenando dentro desse copo, vai cair no funil. Esse pluviômetro aqui, ele marca 50, mas o correto o que é? A gente vai dividir por 10 para sair milímetro, entendeu? Esse é o sistema dele, ele foi calculado, 50 dividido por 10 dá, no caso, 5 milímetros de chuva aqui. Depois, o agente anota em milímetros o percentual de chuva. Chegando na sede do órgão, todos esses dados são transferidos para um sistema e os profissionais conseguem fazer provisoriamente uma comparação do volume de chuvas atual com o mesmo período do ano anterior. Em Jacareí, por exemplo, 30 milímetros de chuva são suficientes para causar alagamentos. E se num acumulado de 3 dias chover 80 milímetros, a cidade fica em estado de alerta, pois o solo fica encharcado, o que propicia o risco de deslizamentos. O diretor da Defesa Civil, Donizete de Toledo, chama a atenção para o descarte irregular de alguns materiais, ações que contribuem para as enchentes. Nós temos problema aqui, às vezes, das pessoas jogarem materiais próximos ao córrego. O que vai acontecer? Vai entupir o córrego. E nós temos muitas residências aqui na nossa região de Jacareí que são próximas a córregos. Então, é um trabalho que nós temos feito aí de conscientizar a população para que não deixe esse material, tá certo? Tem aqui o telefone da prefeitura, o 39559000. Eles vão informar onde tem um leve mais próximo de sua residência que você possa levar esse material. E em casos de emergência, o munícipe pode contatar a Defesa Civil pelo telefone 199, com atendimento 24 horas. Pois é, chuva, é importante lembrar que a chuva não é importante só ela não pode causar dano só no dia que está chovendo, ela tem todo um solo que vai ficando encharcado. Sim. Que pode causar os maiores danos. Exatamente, então por isso que é importante ter muita atenção nessa época de chuva, como nós vimos nesses vídeos, tá? A partir de 30 milímetros realmente já começa a alagar algumas áreas de risco, tá? Porque muitas vezes é o bueiro que se entupiu, né? Os córregos que às vezes o pessoal joga sofá, vai jogando essas coisas que entopem os córregos. Por isso que a Defesa Civil também faz monitoramento antes das previsões de chuva para verificar se os córregos não estão obstruídos.
E isso é importante e a Defesa Civil está trabalhando nesse sentido, aprendendo cada vez mais e buscando atender as ocorrências da melhor forma possível. Esse pluviômetro que nós vimos é o pluviômetro manual, mas nós temos também os índices do pluviômetro automático que está à disposição no site do CEMADEM. Tá? Só digitar lá CEMADEM, aí vai verificar que existe lá no site as informações do pluviômetro automático que fica ali perto da Escola Pompilho Mercadante, tá? Naquela parte de São João ali. Tá? Esse pluviômetro automático lá vai estar sempre informando os índices pluviométricos diários, inclusive até gráfico estatístico do que acontece com a chuva, onde nós vimos também que na Defesa Civil de Jacareí a gente faz esse estudo estatístico, que inclusive nesse estudo estatístico pode ser que nós tenhamos ainda uma chuva agora no final do mês, porque o ano passado, em janeiro, choveu 165 milímetros de chuva, tá, nos 31 dias. Né? Agora nós estamos no dia 22 e já temos 144 milímetros de chuva. Realmente em janeiro chove bastante, mas graças a Deus Jacareí ainda espero não ter problemas maiores com essas chuvas. Dirceu, desculpa, pode falar. Imagina, sério, fica à vontade. Dirceu, choveu muito numa certa localidade e aconteceu desastres lá. Como que é a ação de vocês? Como que vocês se reúnem, todos os agentes da defesa, e o que vocês vão fazer lá? Entrou a ocorrência no 99, tá? Os agentes são acionados, nós vamos até o local, verificar a área, a situação, o que aconteceu, se é alagamento, aí envolve todos os outros órgãos do Executivo, por exemplo, bombeiros, se for necessário, saúde, assistência social, porque muitas vezes a família perdeu nesse alagamento alimentos, precisa de assistência social, e muitas vezes precisa ser retirado do local. Ser retirado do local, porque a Defesa Civil preserva vidas. Se precisa retirar do local, a gente retira do local, leva para um abrigo, tem a Prolar que nos ajuda também. Então isso a gente faz sempre analisando a situação e tomando as providências com o apoio de todos os outros órgãos da Prefeitura. Ok. Bom, daqui a pouco a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre o trabalho da Defesa Civil aqui na cidade. Agora a gente vai conferir as oportunidades de emprego disponíveis no PAT nessa quarta-feira, dia 22 de janeiro. Hoje tem lá disponível no PAT 2 vagas para garçom, 1 vaga para auxiliar de contabilidade, 3 vagas para auxiliar de cozinha e 1 vaga para forneiro para pizzaria. Mais informações e outras oportunidades você confere pelo site da Prefeitura ou pessoalmente lá no Atende Bem Trabalhador, que fica na Rua Barão de Jacareí, número 839, ali no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Pois é, o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, está com inscrições abertas. Então, se você prestou o Enem e quer entrar em uma faculdade usando a nota da prova, fique atento aos prazos. Para quem prestou o Enem 2019, fique esperto com as inscrições do SISU. As datas serão entre os dias 21 e 24 de janeiro e são direcionadas para aqueles que desejam ingressar em uma faculdade federal em 2020. Para realizar a inscrição, verificar as vagas e ter mais informações, acesse sisu.mec.gov.br. Devido a um erro aí na contagem, na correção do Enem, esse prazo do SISU, que iria até o dia 24, foi estendido até domingo, próximo domingo, dia 26, até às 11h59. Então, se você está aí correndo atrás desse registro para conseguir se matricular via SISU, o prazo aumentou, foi estendido, ele vai até domingo, dia 26 de janeiro. E o Brasil é o país que registra a maior incidência de raios do planeta. Um fenômeno que pode ser perigoso e até levar uma pessoa a óbito. Eles são belos e fascinantes, mas assustam e são destruidores. Todos os anos é possível ver vários deles no céu, os raios. Os raios são formados a partir do choque de partículas de gelo dentro das tempestades. A atmosfera da Terra, à medida que você sobe, a temperatura vai diminuindo.
Quando você pega o vapor d'água que está aqui na superfície e joga para cima, esse vapor d'água vai subindo, a temperatura vai caindo, você tem as gotículas de água, aí você tem as nuvens normais. Mas se essas gotículas de água continuam subindo, elas se transformam em partículas de gelo, e aí você tem as tempestades. As partículas de gelo batendo uma nas outras, elas ficam carregadas eletricamente por atrito. E é essas cargas que vai dar origem aos raios. O Brasil é o país com a maior intensidade de raios em todo o planeta. São quase 78 milhões por ano. Isso porque somos o maior país da chamada zona tropical do planeta. E aqui na nossa região, os números também são bem elevados. Isso porque estamos cercados por um vale no meio de duas cadeias de montanhas, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, condição geográfica que favorece a formação de tempestades. Elemento da natureza que, apesar de bonito, é muito perigoso. Por ano, aproximadamente 111 pessoas vão a óbito após serem atingidas pela descarga elétrica aqui no Brasil. A maior parte delas na zona rural, como explica o pesquisador e especialista em raios, Dr. Osmar Pinto Júnior. A zona rural, ela oferece mais risco, mas não por si só, e sim pelo fato das pessoas na zona rural trabalharem a céu aberto, né? Nas grandes cidades, as pessoas normalmente se locomovem dentro de automóveis, dentro de ônibus, dentro de metrô, trabalham dentro de prédios, então as pessoas naturalmente estão mais seguras. Portanto, se você está na zona rural ou em qualquer lugar descampado, a dica é se agachar e esperar a tempestade passar. Detalhe: fuja das árvores e das cercas de arame farpado, que fazem com que os raios se propaguem a quilômetros de distância. Se você estiver dentro de um carro, feche todos os vidros. Só assim você estará totalmente fora de perigo. Não tome banho descalço no chuveiro elétrico. Se estiver nas proximidades de um prédio e achar que está seguro por conta do para-raio, eis uma informação importante: eles só funcionam a uma certa distância, o equivalente à altura em que ele foi colocado. Por exemplo, num prédio de 10 andares que tem 30 metros de altura, o para-raio vai proteger a uma distância de apenas 30 metros do entorno do edifício. Outra dúvida muito frequente é com relação aos celulares. Pode ou não pode falar ao telefone durante uma tempestade com raios? Se o aparelho for sem fio e não estiver ligado à tomada, não há problema. E por falar nas tomadas, é recomendado não ficar perto delas para evitar acidentes. Quando um raio atinge o para-raio de um prédio, ele induz correntes em toda a parte metálica, em todos os fios do prédio. E a gente sabe disso porque muitos equipamentos são queimados dentro dos apartamentos por causa do raio que caiu no prédio. Então, mesmo nessa situação, você deve se afastar das tomadas. Com todas essas dicas, agora é contemplar este fenômeno que a natureza nos presenteia. E vale reforçar, nunca subestime o poder dela. Bonitinhos, mas perigosos, não é, Dirceu? Com certeza. Aqui em Jacareí você estava falando que a gente não tem incidências tão grandes de raios assim que possam ser tão perigosos, mas a gente certamente tem cuidados que vocês da Defesa Civil devem estar bem atentos ao que o pessoal costuma fazer durante uma tempestade de raios. Sim, todas essas dicas que foram passadas nesse vídeo são importantes, tá? Tomando esse cuidado, que é melhor prevenir do que remediar. Tá? Aqui em Jacareí nós tivemos ocorrência de raios que caíram em árvore, derrubaram árvore, mas graças a Deus, pessoas não. Pessoas ainda não. Não, espero que jamais aconteça. Tá? Mas realmente tem que se prevenir. Muitas vezes, se descuidar, uma criança continua na piscina, banho de mar, aqui em Jacareí, piscina, por exemplo, com chuva, e a água, ela trai. Tá? Então tem que tomar muito esse cuidado, tá? Além do que já foi falado no vídeo, né? E até o banho, como foi falado, descalço, né? Celular na tomada não deve usar mesmo quando não tem raio, porque o aparelho foi feito para estar utilizando fora da tomada, é um celular, é portátil, para ficar na tomada utilizando. Com raio, com tempestade, pior ainda. Bom, a gente falou bastante já sobre chuvas, né, tempestades, alagamentos, mas também tem o período de estiagem, sim, que a Defesa Civil também tem muito trabalho, já que a gente vê o hábito de muita gente de colocar fogo ali na grama, de colocar fogo
no restante de material de lixo que sobrou ali, jogar a bituca de cigarro no mato. Isso também é um problema que acomete a nossa cidade, Dirceu? Sim. Passando esse período de chuva, depois nós vamos ter a estiagem. É uma seca. E sem essa chuva, tá, ocorre muito fogo e mato. Eu costumo dizer que o fogo para nós é muito importante, porque quem não gosta de um churrasquinho? Então o fogo sob controle, ele nos ajuda. Quando o fogo perde o controle, um incêndio, aí começa a causar danos tanto no meio ambiente e risco. Já tivemos acidentes homéricos aqui em Jacareí por causa disso. Agora, o que acontece nessa estiagem? Muitas pessoas que moram numa área de campo têm que tomar cuidado nessa residência de sempre fazer um acero ao redor da casa. Tá? E porque se está pegando fogo numa certa área, que muitas vezes fazem a limpeza, como já foi dito, deixa o mato lá, coloca fogo, esse fogo perde-se o controle, vira-se um incêndio e coloca em risco as pessoas do lado, as moradias. Então, se quem mora em área de mata, faz um acero lá da casa, tome esse cuidado, liga para a Defesa Civil, liga para o bombeiro, passa essa informação. Às vezes sabe que estão colocando fogo em mato e pode acontecer. Já liga avisando, porque é dano ao meio ambiente. Tá? E também, se já pegou fogo, mesmo com esse acero, ou se não tivesse acero, já pegou fogo, o que o morador pode fazer? Ele pode jogar água ao redor daquela vegetação lá da casa. Porque enquanto se chega o bombeiro, chega a Defesa Civil para dar esse apoio, já umedeceu bem a lateral, aquele acero. Já vai evitar um dano maior, até chegar ao socorro e resolver essa questão. Mas é importante não só na estiagem esse cuidado com o fogo em mato, cuidado com a residência, mas cigarro. Infelizmente, muita gente às vezes fuma até dirigindo. Joga uma ponta de cigarro na rodovia, cai naquela mata seca, com a temperatura alta em época de estiagem. E se pega fogo, causa um incêndio. A fumaça desse incêndio vai atrapalhar toda a visão na rodovia, ao trânsito onde acontece, por um simples cuidado que é a educação. Orientação e cuidado, que deve-se ter nessa época de estiagem. E a gente volta a falar de educação, né? Dirceu, se as pessoas têm alguma dúvida, pode entrar em contato pelo 199, pode procurar a Defesa Civil, vocês têm ali uma equipe de atendimento, 24 horas, não é? São 24 horas, tá, em atendimento à disposição da população. Não só pode, como deve. Tá? Esse 199 ele está à disposição, inclusive, desde 1996, o 199 a cidade de Jacareí foi a pioneira em estar utilizando o 99. Tá? Foi a pioneira nesse sentido do 199. Tá? E deve-se realmente ligar, solicitar orientação, passar a situação. E, como eu disse no início, o problema dá sinal. Trincas na casa é sinal que tem algum problema. Não se acomode, ligue para a Defesa Civil, pede uma vistoria do engenheiro, a Defesa Civil vai junto com os agentes, faz a vistoria, um relatório, porque é melhor se prevenir. Tá? Isso é muito importante. Liga o 99, com o 99, 24 horas, estão para atender a população, fazer o melhor possível, vestir a camisa, inclusive falar da camisa, as cores da Defesa Civil têm significado. Tá? O azul é a imunidade de guerra, em caso de guerra, a Defesa Civil tem essa imunidade. Tá? Esse laranja, tá, é o resgate, é o auxílio às pessoas. Tá? A mão é a proteção. A Defesa Civil procura proteger a cidade, proteger o Estado, proteger as pessoas, a área de atuação, que é o triângulo. No final são as pessoas, a área de atuação da Defesa Civil. Só que eu costumo dizer sempre, nosso lema, juntos somos mais fortes. A Defesa Civil só não vai ajudar e resolver todos os problemas. Cada um com a conscientização, com a educação, ligando, se orientando, um ajudando o outro, é muito importante. Tudo que fazemos juntos, a força é maior e somos mais fortes e vamos para Jacareí cada vez melhor. Muito obrigada pela sua participação aqui, Dirceu, e parabéns, mande os nossos parabéns para toda a equipe de agentes ali da Defesa Civil, porque vocês têm um trabalho nobre e merecem o reconhecimento, aliás, de toda a população de Jacareí. Nós agradecemos, é dignificante a gente trabalhar sabendo que a gente vai estar ajudando e buscando melhorar as coisas e caminhando cada vez para um mundo melhor nesse sentido. Ok, bom dia, vai ficando por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Curta e compartilhe todo o nosso conteúdo lá no Facebook.
É isso aí, nos mande também sugestões do que você gostaria de ver aqui na TV Câmara Jacareí. Lembrando sempre que você é o nosso convidado especial. Amanhã não tem Bom Dia, a gente volta ao vivo na sexta-feira, às 9 horas da manhã. E a gente espera por vocês. Até lá!